Agora veremos os gêneros textuais: artigo de opinião, romance, biografia, poesia e poema. Agora falaremos sobre o artigo de opinião. O artigo de opinião, como o próprio nome diz, é o gênero textual onde o escritor ele vai dar a opinião para tentar convencer o leitor daquele tema que ele está escrevendo. Ele é escrito em prosa, numa linguagem que deve ser clara e objetiva, tendo em vista o público-alvo, o público para quem ele é escrito. É um texto curto para se adequar ao veículo, ao suporte onde ele será colocado. Mas não é isso que define, pois como todo gênero, ele é caracterizado pela sua ação social, ou seja, ação de opinar a respeito de algo, de tentar convencer o leitor a pensar da mesma forma que ele. Como o próprio nome diz, esse gênero textual, ele apresenta a opinião do autor sobre algum tema de interesse dos leitores, do veículo no qual ele é publicado. Trata-se, portanto, de um gênero que defende uma ideia por meio de argumentos, de explicações, de dados, de afirmações e exemplificações, que visam convencer o leitor da opinião expressa naquele veículo. Ele está presente em revistas e jornais impressos ou digitais e tem ampla divulgação, principalmente quando o tema tratado é polêmico e envolve um maior grupo de pessoas. O romance, O romance é um gênero textual narrativo bem mais extenso e complexo do que uma crônica ou um conto. Por exemplo, ele sempre é publicado em livros, quer sejam impressos ou digitais. E nessas narrativas ficcionais, nós sempre encontraremos o narrador, que é aquele que narra a história e pode também ser um personagem da trama. Lembrando os tipos de narrador, são 3. O narrador personagem, aquele que participa da história, narra em primeira pessoa. O narrador observador, que é aquele que fica de fora só narrando o que ele está observando, sempre em terceira pessoa. E o narrador onisciente, que é aquele que tudo sabe, tudo vê, de tudo e de todos. Então ele sabe do sentimento do protagonista, do vilão, da mocinha, sabe de tudo. Sabe se dentro da casa tem algo que emociona mais, se fora da casa está chovendo. Ele está presente em todos os lugares, é onisciente. Temos também os personagens, que é quem vivencia as ações narradas. O tempo, ele pode ser cronológico ou psicológico, e é quando os conflitos e as situações dramáticas ocorrem. O espaço, local ou locais, em que as ações se desenvolvem. E, finalmente, o enredo, que é a trama ou a sequência de acontecimentos da narrativa. Caracteriza-se por ter início, desenvolvimento, o clímax e o desfecho. Agora, biografia. Do grego, bio, que significa vida, e grafia, graphe, que significa escrever, ou seja, escrever sobre a vida. É um gênero textual usado para escrever a história da vida de uma pessoa a respeito de quem são narrados fatos importantes e curiosos. Geralmente são escritas biografias de pessoas famosas ou daquelas que o público tenha algum interesse, E a ordem em que os fatos são apresentados, ela pode ser cronológica ou não.
Trata-se de um gênero narrativo não ficcional, porque ela se preocupa com a realidade dos acontecimentos. E o autor, aquele que escreve, normalmente ele evita emitir opiniões, dar opiniões a respeito do biografado. Ele deve procurar expor os fatos sem o envolvimento emocional, ou seja, relatando fielmente a vida do biografado. A poesia. A poesia, ao contrário do que muitos pensam, ela não é apenas um estilo literário. Ela também está presente em paisagens, em objetos, em fotografias e músicas, né? Pois ela significa a produção artística, é uma maneira do artista se expressar. Ou seja, a poesia é tudo o que utiliza recursos especiais para expressar significados. E estes recursos, eles podem ser sentimentos, ritmos, rimas, metáforas, cores e sons e por aí vai. No sentido figurado, nós podemos entender a poesia como uma manifestação da própria arte, valorizando a beleza, a estética e o despertar dos sentimentos. Entre os tipos de poesia estão a lírica, a épica e a dramática. A diferença entre poema e poesia é que o poema ele consiste em um tipo de texto literário, sendo ele estruturado em versos e estrofes. Esse tipo de escrita ele revela os sentimentos, pensamentos e opiniões do escritor, podendo ou não ter alto conteúdo emotivo. Um poema ele pode conter rimas, métricas, símbolos, metáforas, aliterações e demais recursos da língua portuguesa. Existem também aqueles que unem os elementos visuais à linguagem verbal. Esse tipo de poema surgiu no Brasil em um movimento artístico chamado de concretismo. Os primeiros poetas concretos são datados de 1952. Eles eram tidos como poema-objeto, pois eles eliminavam os versos e aproveitavam os espaços em branco no papel, explorando os aspectos sonoros, os neologismos e a decomposição das palavras. É um gênero que pode ser tanto lírico quanto épico. Como foi falado anteriormente sobre épico, lírico e dramático, tá? Os gêneros, eu quero esclarecer um pouquinho quanto a isso para vocês. Então, o gênero épico ou narrativo é onde há a presença de um narrador, o responsável por contar a história na qual as personagens atuam em um determinado espaço e tempo. Pertence a esse gênero, né, a essa modalidade, a fábula, o conto, a novela, o romance, a crônica e etc. O gênero lírico, tá? Eles expressam sentimentos e emoções, são permeados, né? São pela função poética da linguagem. Neles, há predominância de pronomes e verbos na primeira pessoa, além da exploração da musicalidade das palavras. Entre as principais estruturas utilizadas para a composição do poema tem o soneto, a ode e por aí vai. No gênero dramático, de acordo com a definição de Aristóteles em sua arte poética, os textos dramáticos eles são próprios para a representação e apreendem a obra literária em verso ou prosa passíveis de encenação teatral. A voz narrativa está entregue às personagens, os atores que contam uma história por meio de diálogos ou monólogos pertencem a esse gênero dramático,
a comédia, a tragédia, os autos e etc.